Eu imagino que a maioria de vocês sabe quem eu sou, mas, eu sou o Thomas, para aqueles que não me conhecem. Na verdade, para aqueles que me conhecem, eu também sou o Thomas, Mas hoje eu vou falar para vocês, ou falar com vocês um pouco mais sobre o tema desse ano, que é o Espírito Santo, e especificamente, sobre a característica dele de orientar a gente. E para começar, eu queria explicar o que é ou quem é o Espírito Santo, porque eu percebi que ele é meio difícil de entender. Eu gosto bastante de estudar, e o Espírito Santo é uma das coisas que eu menos estudei ao longo da minha vida na Bíblia, porque ele é meio difícil de entender ou estudar. E, para começar a falar sobre o Espírito Santo, eu gostaria de falar também sobre a Trindade, porque não tem como a gente entender o Espírito Santo sem a gente entender a Trindade. E por muito tempo eu era meio insatisfeito com o quanto eu entendia a Trindade, porque apesar de eu acreditar na Trindade, se alguém pedisse para eu explicar, eu ia ficar tipo, cara, eu não sei te explicar de uma forma boa o suficiente o que é a Trindade. E várias vezes eu fiquei tipo, talvez dê para explicar desse jeito. E daí eu ia pesquisar na internet e eu descobria que era algum tipo de heresia que tinham começado lá em 200 alguma coisa depois de Cristo e chegaram à conclusão de que não era assim que a Trindade funcionava. A melhor descrição da Trindade que eu vi até hoje, que na verdade é que me deixou satisfeito com caraca, isso aqui realmente faz sentido, é a explicação que o C.S. Lewis faz no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Então, o C.S. Lewis provavelmente é mais conhecido pelas Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muitos outros livros, entre eles Cristianismo Puro e Simples, e ele explica muito bem quem é Deus e o que é a Trindade nesse livro. E para começar a explicar o que é a Trindade, a gente tem que começar entendendo que Deus é eterno. E eterno não significa tempo infinito para frente e tempo infinito para trás, significa além do tempo, significa não estar preso ao tempo. Então, a gente consegue se mover para frente, para trás, às vezes para cima e para baixo, de um lado para o outro, no espaço. Mas no tempo, a gente só consegue se mover do passado para o presente e do presente para o futuro. A gente só consegue ir para frente, a gente não consegue ir para trás, a gente não consegue ficar parado no tempo. Mas Deus percebe o tempo de uma forma diferente, por isso ele é eterno, porque ele está além do tempo, fora do tempo. E isso é importante porque a conclusão que a igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo chegou de entender, beleza, como que a gente vai explicar quem é Cristo? A conclusão que eles chegaram é que Cristo foi gerado por Deus Pai na eternidade. Muitas vezes a gente pode entender isso como antes dos tempos, mas na verdade é fora do tempo. E eu acho muito importante a gente falar aqui sobre o que significa gerar. Porque às vezes a gente não entende exatamente o que significa a palavra gerar, e quando o C.S. Lewis explicou isso no livro, eu fiquei tipo, caraca, agora faz muito mais sentido. A gente acha que gerar e criar são basicamente a mesma coisa. Mas existe uma diferença essencial para a gente conseguir entender esses dois e entender também, então, a definição que a gente tem para Jesus. Que é, quando você gera, o resultado é uma coisa que tem a mesma natureza que você. Quando você cria, o resultado é uma coisa de uma natureza diferente da sua. Então, nós, como seres humanos, podemos criar muita coisa. A gente consegue criar uma mesa, mas a mesa não tem a mesma natureza que a gente. Ela não é um ser humano. A gente consegue criar um banco, a gente consegue criar uma história, a gente consegue criar um prédio, a gente consegue criar muita coisa, mas nenhuma dessas coisas que nós criamos são seres humanos por natureza. Tem natureza diferente da nossa. A única coisa que um ser humano pode gerar é filhos, outros seres humanos. E é por isso que quando a gente olha para Deus Pai e Deus Filho e diz que o Deus Pai na eternidade gerou Cristo, a gente está falando que o Deus que é eterno, que é infinito, na eternidade, ou seja, fora do tempo, não necessariamente antes, porque não tem tempo na eternidade, Deus gerou alguém, um ser, que tem a mesma natureza dele. E essa é a diferença, bem grande na verdade, entre Cristo e nós, porque nós somos criaturas, nós somos criados, temos uma natureza diferente da natureza de Deus. Mas Cristo não. Deus Filho tem a mesma natureza do Deus Pai. E assim como a eternidade faz parte da natureza de Deus,
o ser infinito também faz parte da natureza de Deus. E isso é meio que uma curiosidade, mas porque quando você para pensar, infinito significa não ter limites. Só que a gente usa limites para definir que as coisas são. Tipo, eu sei que eu sou o Thomas porque dentro dos limites da minha pele estou eu e fora dos limites não estou eu. Então eu sou o Thomas porque eu tenho esses limites. Eu sei que a mesa é a mesa porque nos limites, dentro dos limites da mesa está a mesa. E eu não sou a mesa não sou eu porque temos limites. Só que Deus, o Pai e Deus o Filho na eternidade, são ambos a mesma natureza, ou seja, eternos, ambos infinitos, sem limites. Então a única coisa que você poderia dizer que diferencia um do outro é um deles é o gerador e o outro é o que foi gerado. Então a gente tem Deus, ambos sendo Deus, ambos com a mesma natureza divina, ambos com a natureza infinita, um deles o gerador e o outro o que é gerado. E onde entra o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, eu não vou mostrar, mas falar para vocês, vocês podem acreditar em mim, vocês podem pesquisar depois, vocês vão perceber que é verdade. O termo Espírito Santo é um termo relativamente novo dentro da Bíblia. Então é praticamente, tipo assim, Novo Testamento que é usado a expressão Espírito Santo para se referir ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, o termo, o conjunto Espírito Santo é usado 2 vezes em Salmos. Todas as outras vezes o Espírito Santo é chamado de uma outra forma no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo é uma forma relativamente nova dos seres humanos se referirem à terceira pessoa da Trindade. E eu vou dizer para vocês que as outras formas que estão no Antigo Testamento são mais precisas do que a forma Espírito Santo que a gente está acostumado. Não porque santo é uma coisa que o Espírito não é, o Espírito de Deus é santo, mas porque o Espírito Santo, o santo, ele é uma característica dele, mas não o que define quem ele é. O que define quem o Espírito Santo é a expressão Espírito de Deus ou Espírito do Senhor, que é basicamente a mesma coisa, né? Deus e Senhor são sinônimos aqui. Então a gente tem o Deus Pai, o Deus Filho, mesma natureza, na eternidade, infinitos, um gerado, outro gerador, e o Espírito de Deus. O que é Espírito? Porque o Espírito de Deus é a definição de quem ele é. Então, para entender quem ele é, a gente tem que entender o que significa Espírito. E se você procura o que significa Espírito na internet, você chega a uma coisa parecida com fundamento ou base imaterial de uma pessoa. E o que é um fundamento ou uma base imaterial de uma pessoa, além de espírito? É que nós, como criaturas materiais, a gente precisa de uma base embaixo da gente para a gente conseguir caminhar. Senão eu não vou pisar em nada e não vou para lugar nenhum. Da mesma forma, para nós vivermos, a gente tem um lado material, a parte do nosso coração, como a gente pensa, os nossos sentimentos, e isso também precisa de uma base, precisa de um sustento, porque senão a gente vai viver a nossa vida tomando decisões com base em nada. A gente precisa de critérios bem definidos para a gente conseguir ser a gente e não simplesmente chegar e falar, toda decisão que eu vou tomar, vou jogar uma moedinha aqui e decidir o que eu vou fazer. A gente não consegue viver assim, a gente precisa ter critérios, a gente precisa ter valores de o que é importante, o que não é importante, o que é o certo e o que é o errado, para a gente conseguir viver e conseguir tomar as nossas decisões. E isso é a nossa base imaterial. Então, o Espírito, dá para se dizer, é basicamente o conjunto de princípios, ou regras, ou convicções que definem como uma pessoa age ou que movem uma pessoa. E assim, quando a gente olha para o Espírito Santo, que é na verdade o Espírito de Deus, ele é literalmente a personificação da base moral de Deus. E quando eu falo isso, parece que é muito, conceitual, abstrato, né? Ele é um espírito, então é um conceito. Mas é importante a gente falar que ele é a personificação, ele é pessoal, ele tem personalidade, a mesma de Deus Pai e Deus Filho. Mas ele é basicamente aquilo que em comum entre o Deus Pai e o Deus Filho move eles. E a pergunta agora é, beleza? Se o Espírito Santo é isso, o Espírito de Deus, como ele age?
E eu percebi, não só na minha vida, mas lendo a Bíblia, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tem basicamente duas formas diferentes de agir. Uma forma bastante pessoal, bastante extraordinária, e uma outra forma um pouco mais sutil. Isso aqui, esse primeiro versículo que eu vou ler, ele descreve muito bem, na verdade, a base para ele fazer esses dois. Em Efésios 5,18, explica um pouco como as pessoas entendiam que o Espírito Santo agia. Mas diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Nesse versículo, a gente vê como Paulo está falando com as pessoas em Éfeso, e ele está fazendo uma comparação entre duas coisas que ele considera de mesma natureza, mas que levam a coisas diferentes. Então ele diz: não se embriaguem, façam algo semelhante, mas que é diferente, que é encher-se do Espírito. Então eles entendiam naquela época que, primeiramente, como eles entendiam se embriagar, estar bêbado? Eles entendiam que, quando eles tomassem vinho o suficiente, o Espírito do Deus do vinho, de novo, a base moral do Deus do vinho, que eles acreditavam que era Baco ou Dionísio, ele passava a dominar sobre a pessoa que tinha muito vinho no seu sistema. Então eles acreditavam basicamente que a pessoa estava sendo possuída pelo Espírito do Deus do vinho. E por isso, as pessoas bêbadas, elas agem de uma forma não como elas normalmente agiriam, porque não é mais o Espírito delas que está dominando, mas o Espírito do Deus do vinho. E esse versículo mostra para a gente que eles entendem, as pessoas que escreveram a Bíblia entendem o Espírito Santo como a mesma forma. O Espírito Santo ele pode tomar posse ou dominar a gente quando nós somos cheios o suficiente deles e agir em nosso lugar, ao invés de sermos guiados, então, pelo nosso Espírito, pela nossa base moral, nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou trazer dois exemplos aqui do Antigo Testamento que mostram um pouco como realmente era assim, ou tudo indica que é assim, que eles entendiam que o Espírito Santo agia. O primeiro exemplo é Sansão. Então, esse trecho está lá em Juízes, capítulo 14, e ele descreve basicamente como Sansão está indo de uma cidade para outra, e um leão, então, aparece, e é a primeira vez, então, que o Sansão demonstra força sobrenatural ou sobre-humana. E como está descrito que isso acontece? O leão se aproxima dele, ele saiu ao encontro, então o Espírito do Senhor, não o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, o leão, como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Então a gente vê aqui como a Bíblia realmente se refere ao Espírito Santo como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, e esse Espírito se apossou de Sansão, dando a ele uma capacidade que não pertence a ele como ser humano, mas pertence a Deus, e assim ele resolveu um problema que ele tinha para resolver. E eu diria que esse é o exemplo mais simples da gente entender. Eu tenho um outro exemplo, que é o exemplo de Saul. Essa história está escrita em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 18 até 23. Eu não vou ler para vocês, senão vai ser chato. O que acontece, basicamente, é que Davi está fugindo de Saul. E Saul quer capturar Davi. Então, Davi ele foge para uma casa de profetas. E Saul fica sabendo e manda 3 grupos de mensageiros, não juntos, mas ele manda um, eles falham, manda o segundo, eles falham também, manda o terceiro. O que acontece? Esses 3 grupos eles são mandados para capturar Davi. Só que assim que eles chegam na casa dos profetas, onde Davi está, o Espírito Santo domina eles de forma que eles passam a profetizar, e porque eles estão ocupados profetizando, fazendo aquilo que o Espírito de Deus quer que eles façam, eles não conseguem capturar Davi, que é uma coisa que o Espírito de Deus não quer que eles façam. E Saul, depois de ter mandado 3 grupos, isso acontecer 3 vezes, ele ficou, beleza, então eu vou lá resolver o problema. Só que com ele acontece a mesma coisa. Todo o caminho do centro da cidade até a casa dos profetas, ele passa profetizando. E porque ele está ocupado profetizando, Davi consegue escapar e Saul não consegue capturar ele. Então Saul e aqueles 3 grupos de mensageiros, porque eles foram dominados pelo Espírito do Senhor, eles não conseguiam fazer então o que eles queriam fazer, mas eles fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem. E aqui
é um trecho que é meio estranho, porque a gente para e fica tipo, caraca, Deus está forçando as pessoas a fazer aquilo que eles não querem. E, sim, é o que está acontecendo. É meio estranho mesmo. Mas do nosso ponto de vista, como cristãos, eu diria que isso é muito bom, porque a gente quer fazer o que Deus quer. Só que não a gente inteiro. Tem uma parte da gente, né, nossa carne, ainda quer fazer o que é errado. Mas muitas vezes, mesmo querendo parte de nós fazer algo que é errado, o Espírito de Deus ajuda a gente a fazer algo que Ele quer e não aquilo que a gente quer. E assim a gente tem algumas histórias interessantes. Por exemplo, a minha mãe tem uma história em que uma vez ela estava no trabalho e tinha um cara sendo muito desrespeitoso com ela. Ele estava gritando com ela, xingando ela, e ela tinha decidido que assim que aquele cara terminasse de falar, parasse de falar, ela ia gritar e xingar ele de volta. Só que assim que ele terminou de falar e ela começou a falar, ela disse que ela foi dominada por uma paz tão grande que ela não conseguiu gritar com o cara. Ela não conseguiu ser desrespeitosa com ele. Porque o Espírito Santo tinha dominado ela de tal forma e dado a ela uma paz tão grande que ela não conseguia fazer aquilo que ela queria. Ela só conseguiu fazer aquilo que Deus queria que ela fizesse naquele momento. E eu não sei vocês, mas isso é muito consolador para mim, pensar que em alguns momentos em que eu estou para fazer alguma coisa errada, Deus pode sim, através do Espírito dele, me dominar e me impedir de fazer o que parte de mim quer fazer e fazer em meu lugar aquilo que ele quer. E a gente tem algumas histórias também de como Deus ele age de forma, ou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, age de formas mais sobrenaturais. Então eu já ouvi algumas histórias de pessoas que ouviram a voz de Deus, que sentiram no coração muito forte que tem que falar com aquela ou aquela pessoa, e sempre que elas seguiam essa voz, ou seguiam esse sentimento, esse Espírito de Deus, elas conseguiam fazer coisas que elas perceberam que tiveram conclusões boas. Mas eu vim aqui, ou uma das coisas que é importante a gente pensar quando a gente está falando sobre isso, é que isso, apesar de ser muito mais comum do que era no Antigo Testamento, isso ainda são coisas que não acontecem com tanta frequência. O Antigo Testamento, ou a Bíblia inteira, foi escrita em um tempo em que escrever era muito caro, os materiais eram caros. Então as histórias que a gente lê aqui, elas são histórias que literalmente as pessoas pensando, cara, isso aqui é tão extraordinário, é tão maluco, que eu tenho que escrever isso em algum lugar, apesar de ser absurdamente caro eu escrever alguma coisa. E assim, essa forma mais, vamos dizer, pessoal, ou mais sobrenatural de Deus, do Espírito de Deus agir em nossas vidas, ele é sim mais comum agora, depois, agora na nova aliança de Deus conosco, do que era no Antigo Testamento, mas ele não é uma coisa extremamente comum. Dá para se dizer que elas são exceções. Então, se você nunca viveu isso, você pode ter se perguntado, tipo, nunca vivi isso, então o Espírito de Deus não vive em mim. Mas existe mais uma forma do Espírito de Deus agir. E essa forma é muito bem descrita em Gálatas 5, 22 e 23a, então a primeira metade do 23. Entretanto, o fruto do Espírito, ou seja, as consequências do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas características, se você olhar para a sua vida e você percebe, cara, hoje, alguma delas eu tenho mais do que antes de eu conhecer a Cristo, isso é um indício do Espírito Santo, do Espírito de Deus agindo na sua vida, porque é Ele que traz as consequências, essas são as consequências da ação dele nas nossas vidas. E como que ele faz isso? O que ele faz na gente que as consequências disso sejam a gente ter todas essas características? Isso é descrito em Jeremias, é uma profecia, na verdade, de Deus prometendo o que um dia ia vir. E Deus diz o seguinte para Jeremias: eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui é Deus chegando para um profeta na época da primeira aliança do Antigo Testamento, dizendo: ei, vai ter uma nova aliança que eu vou formar com a humanidade, e nessa aliança eu vou colocar as minhas leis no coração de vocês, no coração das pessoas que fazem parte dessa aliança. E isso aqui é uma promessa que aponta de forma muito explícita para o Espírito Santo, para o Espírito de Deus que foi derramado na terra após o Pentecostes. Porque se nós temos as leis de Deus imprimidas nos nossos corações e nas nossas mentes, nós somos agora guiados pelo conjunto de princípios, regras e convicções de Deus e não mais as nossas, ou seja, guiados pelo Espírito de Deus. E você pode de volta talvez estar se perguntando: beleza, legal, é assim que o Espírito de Deus age, mas eu não conheço todas as leis de Deus. E eu não conheço todas as leis de Deus. Quer dizer então que o Espírito Santo não está em mim, ele não está agindo em mim? Qual que é a forma, ou como é que a gente pode entender que essa promessa é sobre o Espírito Santo? A gente hoje tem o Espírito Santo e a gente não conhece cada uma das pequenas leis que tem na Bíblia. Minha resposta está lá em Mateus 22, versículos 34 a 40. É uma história em que o mestre da lei vai questionar Jesus e pergunta: ei, qual que é o mandamento mais importante da Bíblia? E a resposta de Jesus é: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. E a resposta da nossa pergunta está na próxima frase que Jesus diz: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a base de toda a lei, de todos os mandamentos que estão na Bíblia são: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Portanto, se o Espírito Santo, o Espírito de Deus, coloca nos nossos corações, ou capacita a gente a amar dessa forma, ele está capacitando a gente a seguir, então, todas as leis e todos os mandamentos de Deus. Então, eu não sei se vocês já perceberam, eu já percebi isso em mim, mas nós temos espíritos egoístas. A gente faz as coisas em favor de nós mesmos. Então, o nosso espírito, a nossa forma de agir, a nossa base, naturalmente é em favor de nós mesmos. E o Espírito de Deus, que agora, por causa da promessa da nova aliança, ele pode agir em nós, ele age com base no amor. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, e quando você ama as pessoas ao seu redor como você ama você mesmo, isso é o Espírito de Deus agindo em você. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a força motriz, vamos dizer, aquilo que move Deus, é o amor. E o Espírito Santo capacita a gente a ser também movido por amor. Então, a conclusão que a gente chega é que, recapitulando tudo aqui que eu falei, é que o Espírito, ele é santo, mas santo não é a melhor forma da gente se referir a ele. Ele é o Espírito de Deus. E ele tem duas formas, basicamente, de agir. Uma forma bastante sobrenatural e uma forma um pouco mais sutil, que é amando. Então, o Espírito de Deus orienta a gente com amor. E eu queria falar também com vocês que o ser guiado por amor é sabedoria. Ué, mas não é amor? O que é sabedoria? Em Provérbios é um livro de sabedoria, tá? Ele tem várias coisas falando sobre conselhos, sobre como se deve viver a vida. E no capítulo 2, versículos 21 e 22, diz o seguinte: porque os retos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão.
Os ímpios, porém, serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. E o livro de Provérbios, ele não é um livro de, vou escrever aqui para convencer a galera que Deus realmente é bom e que a gente realmente, tem que seguir a vontade dele. O livro de Provérbios, ele foi escrito de uma forma que as pessoas pararam, observaram a vida, observaram a forma como as pessoas viviam e a forma como isso interferia na vida delas ou resultava. E eles pegaram e escreveram um livro com essas observações. E as observações que eles fizeram, observando o mundo, foi basicamente que, cara, se você não segue as leis de Deus, geralmente, acontecem coisas ruins. Os íntegros nela não permanecerão na terra. Os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios dela serão arrancados. E quando você segue as leis de Deus, você então permanece na terra por mais tempo. E se você parar para pensar, isso faz muito sentido, porque Deus ele criou a terra, Deus ele é o dono, basicamente, do mundo, do universo. Então faz muito sentido que ele, como dono do universo, ele tenha a autoridade para dizer como que deve se viver aqui na terra. E todo aquele que não vive dessa forma, ele tem autoridade para, cara, agora foi demais, vamos acabar com isso. E se a gente vive de acordo com a vontade desse juiz soberano sobre o mundo, faz sentido que as coisas caminhem de uma forma um pouco melhor. Então, o Espírito Santo, ele orienta a gente com sabedoria através do amor, através do amar as pessoas ao nosso redor e amar a Deus. Mas existe um pré-requisito para a gente ser orientado pelo Espírito Santo, que é basicamente a nova aliança que é mencionada em Jeremias. Eu vou dizer que eu fui muito tentado a vir aqui para vocês, a vir aqui hoje e falar para vocês que, olha, o Espírito Santo orienta a gente, ele vai resolver todos os seus problemas e você nunca mais vai ter dúvidas, vai ter perguntas de como você deve agir ou o que você deve fazer. Eu gostaria muito que fosse assim. Mas existem coisas que não são tão simplesmente resolvidas. Apesar disso, o Espírito Santo orienta e guia a gente naquilo que é mais pertinente a Deus, que é mais relevante para Ele, que é amar as pessoas. Ou, quando se refere a lidar com as pessoas, Ele guia a gente através do amor. Eu fui muito tentado justamente chegar aqui e falar para vocês: o Espírito Santo vai resolver todos os seus problemas. Se você aceitar Cristo, você não vai ter mais problemas e a sua vida vai ser fácil. Mas, quando a gente olha para as consequências de, que estamos sendo orientados pelo Espírito Santo e estamos, portanto, amando, e a gente olha para o maior exemplo da história de pessoa que foi guiada pelo Espírito de Deus, porque ele era o próprio Deus, que é Jesus, a gente vê que esse Espírito levou ele até a cruz. Porque o amar é você estar disposto a você sacrificar aquilo que é bom para você em favor daquilo que é bom para os outros. E sim, no final das contas, Jesus está à direita de Deus Pai, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas aqui na terra e ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Então, o final da história é boa para aqueles que são orientados pelo Espírito de Deus. Mas o caminho não é sem dificuldades. Eu diria, na verdade, que ele é bastante difícil. Mesmo assim, se você me perguntar, e provavelmente se perguntar para todos os líderes da mídia, eles vão falar: cara, vale a pena. Vale a pena a gente se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. E essa nova aliança, para você fazer parte dessa nova aliança, você poder ser conduzido pelo Espírito de Deus, você basicamente tem que acreditar que a gente não consegue. Jesus fez isso pela gente. E quando o Espírito Santo for tentar conduzir você de forma a amar as pessoas ao seu redor, como você ama você mesmo, e quando ele for orientar você a amar a Deus acima de todas as coisas, você se permitir ser conduzido, você não ser rebelde contra esse Espírito de Deus.